Estamos de volta, já está comigo aqui no estúdio José Miranda, mas antes, gente, eu queria mandar um abraço para o pessoal da Get9, o pessoal da Brisco Music, o pessoal, a doutora Viviane de Sá, o pessoal da RR Imóveis, todos esses que contribuem e ajudam aqui o programa Em Foco está chegando aí até a sua TV. Muito obrigado a vocês, patrocinadores, são pessoas como vocês que fazem a gente poder levar um pouco de alegria, um pouco de entretenimento e um pouco de conhecimento até a nossa população. José Miranda, muito bem-vindo ao nosso programa, tudo jóia? Obrigado, Roger. Você é pós-graduado em termo marketing político? Marketing político, né? Eu sou um marketólogo. Não é marqueteiro? Não, é uma conotação que colocaram aí no mercado, né? Mas marketólogo, tá? E o que seria o marketólogo? O marketólogo, o que ele vai trabalhar? Vai ser o marketing político. Sim. E uma definição que eu gosto muito de estar falando, até do autor norte-americano, chama Tom Hobbes, ele vai definir marketing. Ele fala o seguinte: marketing é tornar supérfluo o esforço de vender. Tá? E também me chama muito a atenção a própria palavra política. Nós vamos falar em marketing político. O que significa a palavra política? Né? Nós pegamos a etimologia da palavra política, polis, cidade, né? Em grego, e só que tem um sufixo na palavra política, que é oikos. Oikos em grego é casa. Então, o que é política? Política nada mais é do que cuidar da casa. Minha casa está com problema de saúde, minha casa está com problema de educação, minha casa está com problema de saneamento, de transporte. Quem que cuida disso? É exatamente a política. Então, todo nó relacionado a marketing político, nós temos que observar esse comportamento da polis, ou seja, das pessoas, dos cidadãos que ali residem. Entendi, mas antes de entrar propriamente na política, então essa terminologia marketólogo, né? Não é só para quem é formado em marketing político. Qualquer pessoa da área do marketing é um marketólogo ou não? Isso é especificamente para a política. Por exemplo, eu tenho uma amiga que já até esteve comigo aqui, a Clênia, a especialidade dela é marketing digital. Então ela é uma marketóloga também no marketing digital, ou essa terminação marketóloga é só para política? Ela é uma marketóloga porque ela estuda todo um processo, tá? Marketólogo, se você pegar a etimologia, é justamente estudo de um processo dentro do marketing, tá certo? Então, eu posso falar que ela é uma marketóloga por causa disso. Ela faz estudo de comportamentos, ela faz estudo de organizacional, ela faz estudo estruturais, né? Então, e por isso que eu vou chamá-la de marketóloga. Sim. Mas então, a gente indo para a política, será que todos os políticos hoje que estão lá no poder, que são eleitos, eles passaram por essa parte do marketing político, ou muitos que estão lá não participaram desse estudo que você me disse, e por isso o Brasil está caminhando como está em plena crise, e só notícias ruins na TV, né, como corrupção? Você acha que todo mundo, se tivesse começado desde o início da forma correta, seria melhor para o país? Sem dúvida, Roger. Mas a primeira coisa que eu vou chamar a atenção é para que exista um processo, principalmente o processo representativo que hoje nós temos, né? Você pegar a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, ou mesmo o Congresso, hoje nós temos uma democracia representativa, ou seja, aquelas pessoas estão lá porque foram votadas, através do voto, tá certo? Então, o que me chama a atenção, por exemplo, eu participei de uma pesquisa há mais ou menos 2 anos, e 3 perguntas dessa pesquisa me chamam muita atenção. A primeira pergunta foi o seguinte, que fez para a população: você gosta de política? Para minha surpresa, 89% respondeu: eu não gosto de política, eu não quero saber disso, não me toca nesse assunto. 89%, Roger. Aí a segunda pergunta: você conhece a Câmara Municipal de sua cidade? 92% não conhece a Câmara Municipal, por exemplo, de Belo Horizonte. Não estou falando aqui de acompanhar os projetos, né? Só de conhecer. De conhecer, de saber se lá tem um fundo amarelo, se tem um fundo verde, o que está lá dentro. Então, não conhece a Câmara Municipal da sua cidade. Essa foi a segunda pergunta. E a terceira pergunta, com o mesmo índice, praticamente 92%.
Você acompanha os projetos do vereador que você votou ou do deputado que você votou? Praticamente 92% também responde que não acompanha o vereador que votou. Então, dentro disso, é importante estar fazendo uma conscientização dessa população. Então, eu coloco muito essa responsabilidade que nós estamos vivendo hoje na política, por causa também, tem muita culpa nossa também, essa omissão em participar da política. Só para você ver um exemplo, lá na Grécia Antiga, só era considerado cidadão aquele que participasse da vida política da cidade, né? Porque o Estado não existe, são pessoas ali que vai discutir todos os problemas. E na hora que eu estou omisso disso, lá na Grécia Antiga eu não era considerado cidadão. Hoje, eu só sou considerado cidadão quando? Quando eu vou votar. Então, esse é um comportamento que o marketólogo vai estar estudando. Okay? Aí a pessoa que está nos assistindo pensa em se candidatar. Então, o ideal é que ela vai te procurar e você tem um processo todo que você faz com essa pessoa até ela poder se lançar candidato. É assim que funciona essa parte do marketing seu? Perfeito. Eu vou repetir novamente a questão dessa definição de marketing. Gosto muito dela, do Tom Hobbes. Ele fala o seguinte: marketing é tornar supérfluo o esforço de vender. Então, a primeira pergunta, o que esse eleitor ele está fazendo? Qual a pergunta que esse eleitor está fazendo para o candidato? Primeira pergunta: por que você quer ser vereador ou deputado de sua cidade? E quando a pessoa te procura, você já pergunta isso para ela. Imediatamente. Por que você quer ser? Será que você quer ser um vereador ou um deputado ou um prefeito, qualquer cargo que você for disputar para ser mais vaidoso, para ter mais status, para ser conhecido, para ganhar dinheiro? Né? Aí, essa pergunta, o que você vai responder? Ou seja, ele está querendo saber qual que é o seu projeto. Por que você está candidatando? Qual o projeto que você vai defender? Qual a bandeira que você vai defender ali? Né? Então, passa muito por isso. A primeira coisa que nós vamos trabalhar. E aí, seria uma série de perguntas que você já tem mais ou menos pré-roteirizado para poder fazer para os candidatos ou não? Vai muito de cada situação? Cada candidato vai ter um perfil. O candidato A tem um perfil que identifica com ele. O candidato B totalmente do candidato A. É até uma questão que me chama muita atenção nas campanhas eleitorais, é justamente isso. Né? O candidato A faz um tipo de material, faz um tipo de estruturação de campanha, aí o candidato B vê essa estruturação, quer fazer igual dele. E o candidato A é bem sucedido e às vezes o B ele perde a eleição, ele não é bem sucedido. O que aconteceu nesse processo? Os perfis são diferentes, então o perfil que vai caber em um não vai caber em outro. Mas a possibilidade, vamos supor, eu, Roger, quero me candidatar a vereador, não quero, mas vamos supor que eu resolvo candidatar. Eu fazendo por orientação minha mesmo, toda a minha campanha, por achar que eu sou conhecido, ir nos lugares que eu sou conhecido, faço a minha campanha. É muito mais difícil eu conseguir ser eleito do que se, por exemplo, o Roger procurar o José Miranda para fazer todo um trabalho de marketing em cima. Sem dúvida, Roger. Se procurar, com certeza. Eu tive a oportunidade de eleger vários, né? Vários deputados, vários vereadores, vários prefeitos. E, sem dúvida, vai acontecer isso. Eu achei muito simples, até coloco simples. O marketing não é o resultado de um processo, né? São inúmeros processos que envolvem ali o marketing político. Então, por exemplo, eu te falei, o candidato ele tem um bom projeto, o candidato não é ser conhecido e ter dinheiro, deixa bem claro aqui para você que é candidato, não é ser conhecido e ter dinheiro que faz vencer uma eleição, e sim um bom projeto. Então ele tem um bom projeto. Uma campanha é igual construir uma casa. Quanto mais forte for as minhas bases, mais andares eu vou construir. Então, quem que é as suas bases? Como você vai trabalhar as suas bases? O que você faz com essas bases? Tá? É um treinamento. Até acho bacana um trabalho que você faz, hoje, né? Que você pega esse candidato, você vai dinamizar ele, você vai ter um conhecimento. Depois, o que tem que você falar sobre os candidatos agora? Eu achei muito interessante. Eu tive a oportunidade de ver um trabalho seu e achei muito interessante isso que você desenvolve com eles. Então, um bom projeto. Tem candidato, eu acho que me chega para mim, a outra pergunta, você perguntou se tem um roteiro,
eu pergunto para ele, hoje essa eleição, olha que nós estamos praticamente um ano ainda das eleições, né, de 7 de outubro de 2018. Se ele dado para mim hoje, eu pergunto, quanto que fica a sua campanha? Não sei. Eu falo valores que não tem nada a ver com nada, né? Ou seja, quanto o cara, ele está mexendo, esse candidato, ele está trabalhando no mundo político, igual eu falei assim, você vai construir uma casa, você sabe quantos tijolos você vai gastar, você sabe quantos caminhões de areia, né? Ele não tem noção nenhuma disso. Então, ele tem que ter um projeto financeiro, então tem que ter um projeto financeiro, ele tem que ter um projeto estrutural, um projeto organizacional, para depois ele ter um projeto de campanha. E todos esses elementos, eles fazem parte do marketing político. Muita gente acha que está fazendo marketing naqueles momentos, aqueles 45 dias que voltam para a eleição. Vai fazer o santinho, vai fazer o programa de televisão, etc. Né? Que a gente, aquelas parafernálias que nós já vivemos aí. Então, marketing não, ele vem nessa estruturação, na organização. Vou te contar um caso aqui. Pode. De um candidato. Antes, só para não perder a questão que você falou aí, do trabalho que eu faço, é porque eu sou, além de apresentador, sou coach e sou analista de DISC. Então, o trabalho que às vezes eu faço com as pessoas é esse trabalho de coach e eu faço a análise do DISC da pessoa, ver se a pessoa é mais dominante, se ela é mais influente, se ela é mais conformista, né? Então, se a pessoa quer trabalhar mais com planilha. Então, mediante a isso, a gente traça uma meta para aquela pessoa, ela está num ponto X e quer chegar a um ponto A e quer chegar no ponto B. Então ela determina esse percurso que quer transcorrer e através dessa análise do DISC e do coach a gente faz essa pessoa chegar no ponto B. Esse é esse trabalho que eu faço. Perfeito, você faz um trabalho aí, uma análise de perfil do candidato. De perfil. Né? Então, isso não é uma análise, eu faço a análise do perfil, mas quem faz essa estruturação, esse programa, não é do Roger, né? Isso é feito no mundo inteiro, é um sistema, né, americano, onde a pessoa vai responder e mediante as respostas que ela dá lá, a gente faz essa análise e faz a devolutiva desse disco dela depois. Então é um trabalho bem bacana e não só para candidato, é para empresa. Às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, tem duas pessoas que não se dão bem na empresa, mas às vezes é porque os dois são dominantes. Então tem a forma de lidar com essas pessoas. Então você estrutura isso para que essa equipe de venda sobressaia, ou se você quer um líder mais dominante, então estuda através do DISC. Mas voltando, só para não me perder, senão você comenta o negócio e eu não falo. Tá, ok. Mas ele estava E isso é importante para trabalhar as bases do candidato. Sim, né? sem dúvida. A palavra estratégia, usamos muito em campanha a palavra estratégia. Tá? A palavra estratégia vem de um general grego chamado Estrátegos. Estrátegos vencia todas as suas batalhas. Por que ele vencia? Ele sabia como trabalhar o seu exército, né? Como armar o seu exército. Mesma coisa vai acontecer numa campanha política. Né? Mas você ia contar o caso de um candidato? Aí tem um candidato que chamava Álvaro Vale. O pessoal fica curioso. No Rio de Janeiro, chama Álvaro Vale. Era um ex-deputado, Álvaro Vale, né, já falecido. Ele era do antigo PL, que hoje é o PR. E o Álvaro Vale, tive a oportunidade de assistir algumas palestras dele, e sempre que ele fazia palestra, ele chorava nessas palestras. O que ele colocava? Ele perdeu uma eleição por causa de um voto, Roger. Um voto. Um voto. Sabe quem que era o voto? Dele. Ele não votou nele. Tá? Aí o que aconteceu? Ele preocupou com tudo no dia. Naquela época podia, né? Logicamente, a lei eleitoral hoje é completamente diferente. Aquela época todo mundo usava camisa, tinha o lanche para toda a equipe e tal. Então ele preocupou com isso no primeiro dia da eleição. Se todo mundo estava com lanche, se as compras que estavam distribuindo material, onde elas estavam, ok. Aí ele deixou para votar às 16h30. Fechava, se encerrava às 17 horas, estava distante do colégio eleitoral dele. Na hora que ele vai pegar o carro, o pneu do carro estava furado. Não. Aí não deu tempo, ele não votou. Ou seja, ele não era organizado. Tá? Então eu coloco muitos candidatos perdem a eleição por falta de organização. E às vezes também isso não lembro onde que eu li, é um caso parecido também, a pessoa perdeu por um voto. Mas não foi o dele, foi tipo assim, alguém bem próximo dele, tipo um irmão, um vizinho, eu não lembro o caso. Aí a pessoa foi comentar, pô, pedi para não votar, você votou em mim? Não votei. Mas por que você votou em mim? Você não me pediu voto? Então, às vezes a pessoa até por falta de organizações, que é daquelas que estão próximas, que querem ir atrás das pessoas longe, do público longe, e se querem falar até com os próximos, isso acontece também. Muito, muito.
E me chamou a atenção também, dentro disso que você está falando, o perfil do candidato. Tem candidato, e o eleitor identifica isso muito bem, tá? Ele mudar de perfil quando está em campanha. Candidato, nunca faça isso. Não mude o seu perfil. Tá? Se você é um cara sorridente, alegre, continue sendo. Se você quer um cara mais sério, né? Bem, cara fechado, não tem problema. Você não pode ser aquele cara, por exemplo, você vai na padaria, vai comprar lá um pãozinho, né? Vai comprar um lanche. Aí chega na padaria, você nunca deu bom dia para ninguém. Aí você chegou na padaria, na mocinha te atendeu, foi lá, pegou o seu pacotinho de pão, passou no caixa, pagou, foi embora. Agora você é candidato. Aí... Você grita bom dia lá pra fora. Aí, bom dia! Nunca pegou na criança. Oi, neném! Entendeu? Não é por aí. Não mude o seu perfil. Fica falso, né? Fica falso, e o eleitor identifica isso muito bem. Tá? Não faça isso, em hipótese alguma, também na campanha eleitoral. Ô, gente, olha, a entrevista está só começando. Na realidade, só começando, não. Nós vamos falar daqui a pouco da escola de política, né? Escola de política. Perfeito. Então, será que o político precisa da escola? Por que o político precisa da escola? Não é escola tradicional, uma escola específica para político, não é isso, Miranda? Perfeito. Então, nós vamos só para o comercial de 3 minutinhos e já estaremos de volta. O selante F0 foi desenvolvido com a mais alta tecnologia a fim de garantir que o pneu do seu automóvel permanecerá intacto ao ser perfurado por algum objeto. Tão logo o pneu é danificado, o selante F0 entra em ação, criando um preenchimento tão resistente quanto o próprio pneu. Dessa forma, o pneu pode rodar normalmente, sem nenhuma perda de ar. O selante F0 é 100% eficaz em qualquer tipo de pneu, podendo ser igualmente usado em pneus adaptados para uso tubeless e em câmaras dotadas ou não de válvula removível, bastando neste último caso o auxílio de uma seringa. Como blindar o seu pneu? Agite a embalagem antes de cada uso para maior performance no selamento. Adicione o selante na válvula aberta com pneu vazio. Em casos de câmaras de ar sem válvula removível, injete o produto com auxílio de uma seringa simples. Encha o pneu e gire a roda em qualquer sentido para que o líquido atinja toda a parede. Pronto! Seu pneu está 100% protegido contra furos e vazamentos. Estamos de volta e aqui comigo nos estúdios o José Miranda, ele que é pós-graduado em política. É política ou ciências políticas? Marketing político. Marketing político. É pela Fundação Santo Agostinho. Legal. E eu falei aqui
que você tem um projeto aí de uma escola de político. Isso seria para que o candidato, para poder galgar o vereador, deputado e tal, senador, ele tenha pelo menos um certo nível de estudo, ou não tem nada a ver com esse estudo da vida social da pessoa, essa escola de política? Sem sombra de dúvida, né? Todo ser, eu acho que ele tem que estar alfabetizado, ele tem que estar com o seu curso primário, com o seu curso superior. Quanto mais conhecimento, melhor, correto? Mas a escola está direcionada a pré-candidatos, ou seja, ali ele vai ter a escola de política, vai estar orientando ele como trabalhar uma campanha, como que ele vai trabalhar um projeto, trabalhar as forças impulsoras de uma campanha, a força social, a força econômica, a força política, né? A força da comunicação, que é imprescindível, ele vai estar aprendendo ali na escola de política. Por que nós estamos colocando isso, Roger? Me chama muita atenção, o candidato, vou te colocar que 99% é de boa intenção, todos os candidatos são indivíduos, 99% com muito boa intenção, mas na hora que chega para o candidato também, você perguntou inicialmente se eu tinha um roteiro de perguntas para ele. Aí eu pergunto para ele qual o projeto que ele vai defender, se é saúde, educação, tal, né? Então na hora que ele vai defender aquele projeto, eu vou me dar exemplo, ele fala comigo assim, olha, hoje mesmo eu estive com um candidato, né, de Betim, e esse candidato, estávamos conversando, fiz essa pergunta para ele, eu quero defender a educação. Falei, maravilha. Falei, quantos professores tem Betim? Não sei. Eu não sei. Quantas escolas tem Betim? Não sei. Qual que é a renda destinada a nível municipal, estadual e federal para a educação de Betim? Então, ele tem que ter esse conhecimento, conhecer o seu município. É isso que ele vai ver na escola. Então, ele vai ter ali, conhecer sobre a saúde do município, a educação, o saneamento, a zona rural, como que funciona e tal. Então, isso que é o objetivo da escola, né? Além de preparar ele na elaboração dos seus projetos políticos. Tá? Então, esse é o acompanhamento que é o objetivo número 1 da escola de política. E essa é uma escola física, vai ser aqui em Belo Horizonte? Qual é o seu projeto dessa escola de política? A escola vai ser da seguinte forma, 95% dos cursos serão online, 5% serão presenciais ou via Skype. Ah, tá. Então é uma escola EAD, estudo à distância. É estudo à distância, correto. Não teria condições, nós atendemos hoje, né, candidatos de todo o Brasil, se não for através das mídias digitais. Né? É o que eu ia falar. Então você não está vinculado só aos candidatos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, qualquer lugar do Brasil que estiver nos vendo pela TV ou pela internet, quiser participar da escola de políticos, em breve vai ter como ela está assistindo suas aulas. Sem dúvida. Basta ela ter um computador em casa, o próprio celular, né? Aí vai poder assistir as aulas. Aí ela assiste as aulas e nessas aulas presenciais e via Skype, ela vai tirando as dúvidas com você. Perfeito. Ok, vão ter os tutores, né, para justamente estar fazendo essa conexão com esse aluno. É bacana. Espero que possa ajudar bem mesmo esse político, nós tenhamos um novo cenário já agora para frente. E o que você acha, Miranda? Por que nossa população não gosta de política? Você tem mais ou menos você uma opinião? Por que a população não gosta de política? Inclusive nós estamos fazendo um laboratório na cidade de Contagem, né? Nós criamos um projeto que chama Desperta Contagem. É justamente um projeto apartidário, tá? Não é situação ou oposição a qualquer tipo de governo, que deixar isso bem claro, tá? É um projeto que nós convocamos a população a participar, né, do processo político da cidade. Conhecendo, por exemplo, ali, nós estamos convidando ali médicos, advogados, engenheiros, a dona de casa, convidando as pessoas para participar desse projeto. E dentro deste projeto, nós estamos ali trabalhando justamente a administração do município. Né? O que nós percebemos? O prefeito que elege. Aí na hora que ele chega ali, aí que ele vai pensar em elaboração de projeto, na Secretaria de Esporte, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Administração, né? Na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Saúde. Então, nós vamos fazer isso agora. Né? Para as eleições de 2020, isso já vai dar qualquer um que seja que vai entrar ali, ele já vai estar embasado num projeto elaborado pela própria população.
Então, a primeira coisa é isso aí. Eu chamo muita atenção para a conscientização deste eleitor. Conscientizar, tá? E a pergunta que você me faz, por que as pessoas não gostam de política? Hoje, todos nós somos movidos por duas forças básicas, tá? Uma chama sonho, a outra desejo. Mesma coisa eu perguntar para você. Roger, eu vou perguntar para aquele menino ali que está formando, fazendo direito ali na PUC, e ele perguntar, qual que é o seu grande sonho? Meu grande sonho é ser um grande advogado, um procurador, um juiz, um promotor, né? Vou perguntar àquele menino que está jogando bola nos campinhos, qual que é o seu grande sonho? É ser um Neymar, ser um Messi, né? Ser um grande jogador. Né? Perfeito. Nós somos movidos por esse sonho. Né? E desejos? Você trabalhou a semana toda, o que você está esperando? Final de semana, ir para o clube, tomar aquela cervejinha gelada, passear com a família, ir num parque, né? Ter um lazer. Então, isso. Depois de um ano, gozar de suas merecidas férias ali. Tá. Então, nós somos movidos por sonhos e desejos. Aí eu te pergunto, onde que entra a política? A política entra exatamente no contexto, no meio. Ela que vai ser responsável direto por sonhos e desejos. Ela que vai ser responsável direto pela escola, ela que vai ser responsável direto pelo trabalho, ela vai ser responsável direto pelo transporte, ela vai ser pelo seu salário, ela vai ser responsável direto por isso. E agora, quando eu fiz aquela pergunta, você gosta de política? E 92% responde, eu não gosto de política. Então, é meio preocupante. Preocupante. Então, o que nós... e diante disso, por que eu não gosto de política? A política vai lidar com a realidade. Ela lida diretamente com a sua realidade. Né? Então, a política, ela lida. Então, agora eu te pergunto, você como um coach... Eu quero viver a minha realidade. Eu prefiro. O marketing. É uma pergunta que impacta, né? Sem dúvida, eu quero viver a minha realidade, e a política, ela é a realidade, a sua realidade pura a todo instante. Então, me chama a atenção, aí entra o marketing, novamente. Antigamente, né, o Supremo Tribunal Eleitoral conseguiu enxergar isso muito bem. Eleições passadas, como que você atraía um público? Através de um show de Zezé de Camargo e Luciano, né? Você atraía através de espetáculos, aquela coisa toda, né? Para todo lado. O que é isso? São exatamente os desejos. Né? Eu atraía ele. Então o marketing fazia isso. Eu levava o público e naquele meado ali eu colocava o candidato. Isso acabou, graças a Deus acabou esse processo. Né? Então, por quê? Eu precisava desse circo, pão e circo, como muitos falam, né, para atrair um público, que hoje não tem necessidade. Então o candidato tem que ter, por uma que eu falo, projeto, ele tem um projeto, ele tem que buscar esse eleitor. Através de quê? Através da conscientização política. O fato da pessoa não gostar de política, que é pesquisa, né, que você me falou, você vê muito comentando, muita gente indignado pelo voto ser obrigatório. Mas então, se o voto não for obrigatório, se a pessoa não gosta de política, só os 8% que vai votar. Os outros 92% não vai. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos, mas na hora que eu tenho uma sociedade conscientizada... Sim, mas depois você faz o trabalho com a sociedade. O trabalho, igual eu te falei agora. O Desperta Contagem que nós estamos fazendo, né, então, realizando esse projeto, é justamente isso, essa conscientização política, para que não aconteça isso. Porque ele quer participar. Só que no processo hoje que nós vivemos, dessa democracia que nós vivemos hoje, um sistema falido que nós estamos vivendo, principalmente sabendo agora o Congresso debatendo hoje qual o modelo que vai se utilizar para as próximas eleições e não chega a um denominador comum, você pode ver que por aí você vê que o sistema nosso não funciona, está arcaico, né? Qual o novo caminho que vai se descobrir? Mas o novo caminho, eu já falo aqui para vocês, o novo caminho é fazer a conscientização política do eleitor. Esse é o novo caminho para se fazer um bom trabalho dentro do marketing político. Porque você observa a população, estou falando
de modo geral. E não é só de política. As pessoas às vezes reclamam, né? Da corrupção, do lava-jato, tudo. Mas você observa, às vezes a pessoa no dia a dia, ela fura uma fila, um troco que ela não devolve. Isso tudo também ela tem que dar o exemplo. Se ela não é... Porque pegar 50 mil, 100 mil, ou não devolver um troco de 50 centavos na padaria é a mesma corrupção. É a mesma corrupção, correto, exatamente. Então, parece que ele já virou a cultura, né? É cultural ele ser corrupto, é cultural ele ser desonesto. É justamente essa mentalidade que nós temos que começar a trabalhar. E é essa mentalidade que o político teria que trabalhar. Né? É o que me entristece, até porque eu já vi muitos comentários, mais tempo agora nem tanto, não vou citar nome, mas tipo assim, ele rouba mais fácil, ele rouba aqui mais fácil. Que ele deveria fazer sem roubar, ele é pago para isso. Né? Então, mas é porque vem da própria população, que você falou, se a população começar a se inteirar, a gostar de política, a participar, saber os projetos do seu candidato, ver a ficha limpa do candidato, todo esse cenário tende a mudar. Não tenho dúvida nenhuma. E uma coisa que eu chamo muita atenção também da sociedade, qual que é o nosso grande diferencial se pegar os países do primeiro mundo? Vou falar Estados Unidos, vai pegar toda a Europa, né? Ou mesmo a Ásia agora que acordou muito para várias situações. Qual que é a nossa grande diferença? Porque lá eles já são organizados. Que diferença? Lá o cidadão, ele participa de algum processo, de alguma entidade, ele participa da organização social. E na hora que está organizado socialmente, tudo fica mais fácil. Só para você ver, hoje no Brasil, o número de voluntariados que nós temos aqui, se fazer a pergunta, quantos voluntariados nós temos hoje no Brasil? Hoje ele não ultrapassa a 12%. Hoje, se eu fizer a mesma pergunta nos Estados Unidos e na Europa, hoje o número de voluntariado lá ultrapassa 80%. Então é uma sociedade organizada. Então essa organização também é importante. Por isso que eu coloco muito para o candidato. Não é o candidato que faz um projeto, é o projeto que faz o candidato. Entendeu? Trabalhar nessa organização social é imprescindível para se fazer criar um bom perfil de um candidato. E quem está nos vendo agora, Miranda, o cara que quer se candidatar, pensa ser um pré-candidato, e quiser te procurar para que você possa ajudar ele nesse marketing político, você tem um telefone de contato, algum site que a pessoa possa te procurar, algum local? Se tiver, pode passar, fica à vontade. Nós temos alguns vídeos no YouTube, né? José Miranda Marques, tá? YouTube, José Miranda Marques. Telefone 31 99201 0889. 99201 0889. Isso é bom que o Miranda já está treinado, é fácil. Gente, a entrevista de Miranda infelizmente acabou. Eu sei que tem aquele de quero mais, mas o tempo na TV passa muito rápido. Eu queria agradecer a plateia que veio nos assistir hoje aí. Nós temos plateia. Muito obrigado pela audiência, viu? Tá sempre as portas abertas aqui para vocês. E Miranda, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Roger, né? E quero agradecer também a você que nos acompanhou, né? E o programa TV em Foco. Um forte abraço, até daqui a pouquinho. O produto lavagem a seco F0 foi desenvolvido com a mais avançada tecnologia para a limpeza de superfícies lisas, tais como carros, motos, helicópteros e barcos. Sua atuação consiste de 2 etapas. Na primeira, o produto forma uma cápsula em torno das partículas de sujeira, removendo-a sem uso de água. Em seguida, cria uma camada de proteção que preenche microscopicamente os poros da superfície, proporcionando antiaderência, alto brilho e proteção contra raios UV. Como usar? Agite o produto antes de usar. Aplique o produto em pequenas áreas. Em seguida, retire-o com pano limpo e macio, fazendo movimentos suaves e circulares. Finalize com pano de microfibra até alcançar o brilho desejado.
volta aqui com o nosso programa Em Foco e já está comigo aqui nos estúdios o pastor Sérgio Luiz, não é esse, pastor? Prazer estar aqui com você. Bem-vindo, pastor. Satisfação enorme estar aqui com você, Roger. Nós vamos falar um pouco hoje sobre família. E até aproveitando esse tema, o Sérgio, pastor ou Sérgio, tanto faz, né? Fica à vontade. Fica à vontade, vai. Hein, pastor? Eu sou, para quem está nos vendo não sabe, eu sou estudante de Direito, estou no 8º período de Direito. E eu tive que fazer alguns trabalhos junto no fórum, e eu fui muito nas audiências de família. E o que me chamou muita atenção não foi, quer dizer, já me chamou a atenção a quantidade de divórcio. Mas o que mais me chamou a atenção é ver que muitas vezes o que foi amor se transforma em ódio. Isso, na sua concepção, é falta de Deus no coração das pessoas? Sim, a verdade é que o divórcio assombra, né? O número hoje é alarmante. A verdade é que a gente poderia chamar da apostasia do amor. Infelizmente, às vezes um casal que se une com sonhos, com objetivos de levar aquele empreendimento do casamento e da família, consequentemente, ao sucesso, infelizmente, devido a algumas dificuldades e deficiências de ambos, isso faz com que muitas pessoas no meio do caminho desistam e façam a opção por começar de novo alguma coisa, o que é de fato pior. A gente fica assombrado, assustado, pensando de que as situações podem melhorar de fato quando a pessoa troca ou substitui o seu cônjuge, mas essa não é a realidade. A verdade é que o relacionamento conjugal, ele é uma tarefa um tanto quanto complicada e difícil, até porque ninguém entra em um relacionamento conjugal como uma folha em branco. Eu penso, Roger, que o casamento é mais do que de fato a união de duas pessoas. Eu penso, posso isso chocar os nossos telespectadores, mas é verdade que o casamento para mim é o choque, é a colisão de duas pessoas, de duas existências, de duas educações, de duas mentalidades, e você fazer isso ajustar e caminhar na mesma direção é uma tarefa desafiadora, complicada, e acima de tudo só pode dar continuidade pelas balizas da palavra de Deus. E talvez seja isso que seja exatamente o momento de frustração das pessoas, porque elas chegam ao matrimônio pensando que serão felizes para sempre, como os filmes de Hollywood. E na verdade não existe a família hollywoodiana, né? Existe na verdade os intempéries, as dificuldades, as deficiências que nós precisamos, pelo poder da palavra de Deus e as balizas das Escrituras, começar a superar. Então na palavra de Deus, você está falando na Bíblia, tem balizamento para questões conjugais, para se viver em família? A palavra de Deus nos ensina isso também? Sim, até porque Deus é o autor da família. Sim. A gente pensa que a família nasceu na cabeça de um gênio, de alguém talentoso, de alguém capaz, mas na verdade a família não é um subproduto, um resultado da inteligência do ser humano. Foi Deus quem criou a família. Né? No livro sagrado, na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, logo no capítulo de número 2, mostra que Deus é o autor. Na verdade, ele é o primeiro, ele é quem realiza a primeira cerimônia de casamento entre Adão e Eva. Né? E é interessante lembrar que alguém pode dizer assim, bem, mas foi o sogro e a sogra. Ambos não tinham nem sogro e nem sogra. Né? Há uma outra também explicação justificativa que as pessoas colocam, foi o ministro que realizou essa cerimônia. Na verdade, aquela cerimônia que também teve as suas circunstâncias difíceis, foi realizada pelo próprio Deus. Então, na verdade, isso não depende do ministro, não depende dessas circunstâncias alheias que nós acabamos de citar, mas, de fato, isso se esconde dentro do próprio ser humano, como eu já havia dito anteriormente, né, sobre as dificuldades, talvez as expectativas fantasiosas que as pessoas têm com relação ao casamento e, acima de tudo, a falta de fundamento bíblico. Né? Eu queria salientar também, Roger, de que alguém quando constrói uma casa, Jesus usa esse exemplo em Mateus capítulo de número 7, versículo 24 em diante, ele usa a figura, né, de linguagem falando sobre um homem que edifica a sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia.
E ambos tiveram a tempestade e a chuva forte. A diferença está que um estava firmado sobre a rocha e outro sobre a areia. Um ouvia a palavra de Deus e a colocava em prática. O outro a ouvia, mas não colocava em prática. Então você descobre que havia ali dois homens, dois fundamentos, ou dois alicerces, né? Com dois ouvidos, duas respostas. Enfim, há várias coisas que você percebe que são duas, mas existe uma só. Qual é o bem comum, ou o mal comum, ou a dificuldade comum entre eles? Que havia uma chuva só, uma tempestade só, um vento forte só. Então, a maneira de superar não é não viver a dificuldade, é no meio da dificuldade encontrar o fundamento de quem criou a família, que é Deus. Então, se nós recorrermos à palavra de Deus, Ele tem a resposta, apesar de nós olharmos para a família hoje e a maioria delas, ou dos casamentos, espelharem felicidade. Na verdade, isso não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a viver essa situação. Mas se nós recorrermos a Deus e a sua palavra, que é o autor do casamento e da família, então Ele tem todos os fundamentos para nos guiar e nos orientar para que tenhamos êxito. E qual seria um balizamento que o senhor poderia citar para nós aí, referente à família? Bom, existem inúmeros, né? Mas eu gostaria de começar, por exemplo, dizendo que hoje nós vivemos em uma sociedade hoje extremamente permissiva, que na grande maioria das vezes anda na contramão de Deus e esqueceu de alguns fatores imprescindíveis e importantíssimos, como deixar de banalizar a família. A família precisa voltar ao seu lugar santo, sagrado e divino. Isso é muito importante. Sim. A família precisa voltar a ser santa. Ela precisa ser sagrada, novamente, precisa ser, acima de tudo, divina. Divina porque foi uma criação do próprio Deus Todo-Poderoso. Santa porque Deus está nela, né? Deus reflete nela, por meio principalmente do casamento, a relação entre o homem e a mulher, e a mulher, desculpe, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, ele também, além de ser divino, é santo, né? É sagrado. Então, essa falta de dimensão a esse respeito faz com que as pessoas tomem caminhos e rumos baseados, muitas vezes, na cultura, na mentalidade de uma sociedade corrompida, como eu já disse, que anda na contramão de Deus, né? Que procura a satisfação pessoal. Hoje nós temos, infelizmente, as pessoas procurando o desejo pessoal a qualquer custo. Então, na maioria das vezes, as pessoas se casam não para fazer a outra feliz, mas para serem felizes. E isso é um desvirtuamento da palavra de Deus. O objetivo de se unir a uma outra pessoa não é egocentralizado, mas outro centralizado. Então você busca o sucesso de alguém que você se une àquela pessoa e vice-versa. Mas quando nós somos tomados de sentimentos egoístas, infelizmente nós perdemos essa dimensão sagrada, divina e santa e andamos em tropeços. Então, mas da minha pergunta inicial, desse amor se transformar em ódio, você acredita até que é por causa desse pensamento egoísta? Exatamente. Porque nós estamos todos os dias em busca dessa satisfação pessoal. Nós, como já disse, a ideia hollywoodiana, né, que ensina de que você deve ser feliz, que você precisa ser feliz, faz com que as pessoas, na verdade, não amem a outros, mas amem a si mesmas. Então o desejo vira mais um desejo particular e individual, e quando não é atendido, a ideia do descartável, do substituível, toma lugar. Bacana. Olha, nós, na entrevista bacana, vamos continuar falando um pouco mais de família aqui. Nós voltamos para o comercial, 2 minutinhos, já estarei de volta.
lavagem a seco F0 foi desenvolvido com a mais avançada tecnologia para a limpeza de superfícies lisas, tais como carros, motos, helicópteros e barcos. Sua atuação consiste de 2 etapas. Na primeira, o produto forma uma cápsula em torno das partículas de sujeira, removendo-a sem uso de água. Em seguida, cria uma camada de proteção que preenche microscopicamente os poros da superfície, proporcionando antiaderência, alto brilho e proteção contra raios UV. Como usar? Agite o produto antes de usar. Aplique o produto em pequenas áreas. Em seguida, retire-o com pano limpo e macio, fazendo movimentos suaves e circulares. Finalize com pano de microfibra até alcançar o brilho desejado. Estamos de volta e aqui comigo no estúdio o pastor Sérgio. Estamos falando aqui sobre família, né, Sérgio? Uma pergunta. Eu acho que o perdão na vida da pessoa é uma coisa muito importante. Na concepção do senhor, você acha que às vezes essa quantidade de divórcios é devido a mais difícil perdoar quem está do seu lado dentro de casa do que um estranho? É mais fácil perdoar um estranho do que quem está perto? Perdoar é sempre difícil, é sempre uma tarefa complicada. Na verdade, a gente trata o perdão como uma amnésia, e o perdão não é uma amnésia, o perdão é arcar com o prejuízo. Não significa que nós não lembraremos mais daquilo que foi realizado ou feito contra nós. Mas a realidade é que perdoar as pessoas que estão mais distantes é uma tarefa mais simples, né? Mas, de fato, Roger, perdoar, quem perdoa está mais próximo da restauração. Na verdade, essa atitude de perdão, quem não perdoa, não está também à sua predisposição o perdão, segundo as Escrituras. Porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar os nossos devedores, assim como nós temos sido perdoados as nossas dívidas. Né? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Exatamente. Né? Então, essa é uma tarefa complicada e difícil de inserir no nosso contexto social e na nossa vida diária, mas é uma necessidade urgente, até porque quem não perdoa adoece, tanto emocionalmente, fisicamente e principalmente espiritualmente. E você acha que uma família, para se manter unida, conforme porque quando as duas pessoas se unem, é para se vá até os momentos finais juntos. Se a pessoa tem aquele culto no lar, toda semana, todo dia, pegar um minuto para ler a palavra de Deus, nos balizamentos que o Senhor mesmo disse, a possibilidade dessa família chegar até o final junto é muito maior. Muito maior. A Bíblia precisa ser a norma de regra de fé absoluta para aquela casa e para aquela família. O culto doméstico, ele tem a sua importância, a sua valia grande para o sucesso de uma família. Mas ainda precisa haver a coerência entre aquilo que se lê e que se ensina com aquilo que se vive, né? Ou seja, a coerência entre a fé e a prática da palavra de Deus. Se isso acontecer com a família, certamente ela terá êxito. Entendi, porque muitas vezes a pessoa, o pai até vai na igreja, lê a Bíblia, mas tem certa dificuldade de levar os filhos, ou as mulheres não acompanham, ou muitas vezes é o contrário também, a mulher vai na igreja e ora, mas o marido não acompanha, os filhos não acompanham. Isso deve ser realizado em família, assim como ir no parque, assim como ir no clube, ir na igreja e orar e procurar na palavra de Deus esses momentos juntos. Certamente, a Bíblia fala lá em Êxodo, capítulo de número 12, né, quando o povo de Israel está partindo do Egito, eles tinham que fazer uma ceia em família, né? Então é muito importante, eu usava um testemunho, eu tenho uma ovelha, e eu me referi, uma vez eu fui à casa dessa ovelha para poder fazer uma visita, uma casa de 3 andares, uma casa bem sucedida, é um homem bem sucedido, e ele me mostrando a sua casa, ele me mostrou um quarto, e ele me disse: pastor, aqui é o quarto de oração da minha casa.
Eu fiquei intrigado com aquilo, eu disse, mas um quarto de oração? E fui para casa pensando sobre isso. E chegando em casa eu fui refletir e lembrei de que ele está com a completa razão. Porque muita gente que constrói sala de televisão, mas nunca uma sala de oração. Então a sala de televisão reúne a família e a sala de oração une a família. É diferente, né? E unir a família. Pastor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Gostaria até de, em outra oportunidade, a gente está falando mais sobre família. Gostaria, se você pudesse, um tema que a gente podia falar também sobre espiritualidade. Quase não sai, sério. Mas passa rápido. A gente fica querendo fazer outras perguntas, mas o tempo é pouco. Eu queria te pedir um favor. Queria que você passasse o seu telefone de contato para as igrejas que quiserem te convidar, para você poder ir lá ministrar a palavra, e fizesse uma oração não só para quem está aqui no estúdio, mas para as pessoas de casa, pode ser? Pode ser, com todo prazer. Mas antes eu vou ficando por aqui, eu já vou me despedindo, mas vocês vão ficando com o pastor Sérgio, ele vai fazer uma oração para vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Até o próximo sábado com mais um programa em Foco. Um forte abraço. Meu telefone é 986-61-1836, DDD 31. Vamos orar para a sua família. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por cada família, por cada telespectador, por cada pessoa que teve a oportunidade de participar e assistir a esse programa. Que a tua mão e a tua bênção repouse sobre cada casal, sobre cada casamento, sobre seus filhos, sobre a sua casa, e que o Senhor possa nos ensinar, por meio da sua palavra, como obter êxito e como obter vitória num mundo tão tenebroso, um mundo que caminha contrário à vontade do Senhor. É assim que oramos e abençoamos a cada família, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe.